Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vamos ficar de pé, só mais um pouquinho. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Mais uma vez, igreja. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Levante seus braços e cante. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Levante seu braço direito para cima e diga assim comigo: Espírito Santo, vinde sobre mim. E mais alto ainda o seu braço. Diga assim, olha para cima, olha para o alto e diga: o Espírito Santo de Deus, descerá sobre mim, e a força do Altíssimo me envolverá para sempre. Com a mão direita para cima ainda, diga: Nossa Senhora, primeiro sacrário vivo de Jesus, interceda por mim hoje, agora, que é grande a necessidade na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade, no meu ministério. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate contra as ciladas do inimigo. São Rafael, o anjo bom da cura, traga-me a cura do corpo e da alma. São Gabriel, o anjo bom da boa nova, da boa notícia. Traga-me a boa notícia que há tanto tempo eu tenho esperado. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Hoje à tarde, quem estava aqui? Foi uma bênção, não foi? Então vamos aplaudir Jesus? Que bênção, glória a Deus, né? Esse momento que o Senhor nos deu, né? Que nos deu, nos proporcionou.
eu vi que tinha muita gente chorando. Pode sentar. Tinha muita gente chorando. Deixa eu falar uma coisa para você. Guarde isso no seu coração. Quando você chora, quando o seu choro é com Deus e pelas coisas de Deus, guarde isso no seu coração. Quando o seu choro é com Deus e pelas coisas de Deus, esse choro cura e liberta. Guardou? Nunca mais você vai esquecer? Então, toda lágrima que você derramar com Deus, você sabe que vai dar fruto. Essa lágrima está libertando e está curando e está restaurando. Amém? Para quem não me conhece, faz 26 dias que eu estou em missão aqui, né? Eu sou lá de São Paulo, da Diocese de São João da Boa Vista. Eu sou missionária há 9 anos. Recebi um chamado pela Igreja Católica, tá? E hoje eu vim partilhar um pouquinho para vocês. Aqui em Vitória já é a 14ª, 15ª vez que eu venho em Vila Velha, região e missão, tá? Eu já cheguei a vir 2 vezes no ano aqui. Mas cada missão nos traz algo diferente, não é mesmo? E eu estou apenas começando na minha vida, na minha intimidade com o Senhor. Padre Ilha, a gente já se conhecia da outra paróquia, né? Agora mudou de paróquia, vocês estão aqui, né? Que bênção, né? De padre. Vamos aplaudir o Padre Ilha? Uma bênção, né? Na verdade, para mim, todos os padres são uma bênção, né? Porque só eles podem me dar Jesus Eucarístico, né? Então, a gente tem que rezar muito, porque está faltando muito padre, viu? Tá? Está faltando muito padre. Então, a gente tem que rezar muito. E vocês vão entender, hoje eu vim partilhar com vocês, pregar aqui na paróquia é a primeira vez, vim partilhar com vocês, e quando a gente vem pregar, e a gente nunca viu um missionário, a gente quer saber da história do missionário, né? Quer saber o testemunho, por que essa pessoa está na missão hoje. Sim, eu era assim, quando eu ia ouvir uma coisa, eu queria ouvir o padre, a história do padre, do pregador, do missionário, por que ele era missionário, por que ele tinha uma vida com Jesus. Que hoje eu vivo eu e meu esposo, está ali, meu esposo Valdemir, tá? Nós somos casados, agora dia 25, faz 25 anos, olha que benção, 25 anos de casados, né? Amanhã, de manhã cedinho, eu volto para São Paulo, para minha diocese, né? Comemorar lá 25 anos de casado com o Padre Mário, né, velho? Temos um filho de 23 anos de idade, que é uma bênção na nossa vida. E a missão o carisma da missão chama Famílias Restauradas por Jesus Eucarístico, né? Foi um encontro que a gente teve com Jesus Eucarístico e a gente vai poder partilhar tudo isso agora com você. Eu queria dizer uma coisa também. Tem uma canção que ela diz tudo, que diz assim, ó: ainda assim vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda assim vier, cante, igreja. Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer sorrindo. E eu queria te dizer uma coisa, para começar logo esse momento, porque tem muita coisa para ser falada, nem sei se vai dar tempo de falar, mas eu quero te partilhar o maior milagre que eu conheci na minha vida, que é Jesus Eucarístico, corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E para chegar lá,
eu vou ter que contar um pouquinho dessa minha vida, dessa minha entrega total pela igreja. Por que eu deixei a minha profissão? Por que meu esposo deixou a profissão dele? Por que a gente, padre, nos chamou para a igreja? Por que Jesus nos chamou em primeiro lugar, né? Jesus passou um dia na minha vida e disse assim: tu me amas? E eu, com muito medo, disse: Senhor, tu sabes tudo. E o medo de dizer eu te amo, né? Porque quando ele pergunta na terceira vez para Pedro, né? Pedro teve que abandonar tudo imediatamente. E eu dizia: meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Por que eu estou vivendo tudo isso? E, gente, eu vou falar para vocês, eu queria poder voltar a 13 anos atrás e viver plenamente aquele momento. Não que eu gosto de sofrer, viu, gente? Pelo amor de Deus, não gosto não. Mas assim, viver mais intensamente o sofrimento. Que o sofrimento, gente, quando a gente sabe sofrer de todo mal, Deus tira um bem. E quando a gente tem essa certeza, você não sai dessa certeza. Você fica nessa certeza e você fala assim: hoje eu venci e amanhã eu vou vencer, porque Deus está comigo e eu quero ver o final dessa história, o que Deus vai trazer para a minha vida, porque você sabe que Deus vai tirar um bem maior, que você vai crescer, a sua fé vai crescer, a sua casa vai ser restaurada, a sua vida de oração nunca mais vai ser a mesma, a sua vida de igreja nunca mais vai ser a mesma, de pastoral, de comunidade, de família. Deus muda tudo. Deus restaura. Deus muda tudo. Então, eu aprendi muito, eu tenho aprendido muito com os sofrimentos da vida. Sabe, gente? E vou falar para vocês, eu não gosto nem de dor de cabeça, porque eu não posso tomar remédio. Depois vocês vão saber porque eu não posso tomar remédio. Então, eu não gosto de dor de cabeça. Vocês vão ficar tontos de eu ficar andando? Então eu não gosto de ficar sofrendo. Mas eu falo: Jesus, se eu pudesse voltar lá atrás. Ainda bem que não pode, né? Porque uma vez carregada a cruz, talvez a gente não aguenta, né? Então, melhor não voltar. Se eu pudesse voltar lá atrás, Jesus. E se eu pudesse conhecer esse Jesus como eu conheço hoje. Se eu conhecesse Jesus como eu conheço um pouquinho mais hoje. Eu ia fazer igual a mulher hemorrágica. Eu acho que eu ia fazer igual o leproso, o cego Bartimeu. Que mais? Tantos outros da Bíblia, né? Que encontraram-se com Jesus. Porque, gente, eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Quando nós estamos com o Senhor, quando nós estamos passando por uma tribulação, por uma dificuldade, qualquer coisa na vida, quando você chama por Jesus, eu vou te falar uma coisa. Jesus, quando Ele está passando, porque Ele passa na nossa vida, muitas vezes nós não vemos. Quando Jesus está passando pela nossa vida, quando a gente fala com Jesus, quando a gente grita por Jesus, quando a gente dobra os joelhos e reza, quando a gente clama, quando a gente fala com Deus, no nosso quarto, no sacrário, na igreja, aonde for, aonde que você estiver, se você clamar, se você chamar, como o cego chamou, o cego Bartimeu chamou, como o leproso chamou, Jesus vai parar. Ele para te ouvir, Ele para te escutar. Essa certeza que você tem que ter no seu coração. Olhe para o seu irmão e diga assim: Jesus vai parar. E Ele vai te ouvir. E Ele vai te ver. Jesus estava passando e lá debaixo da árvore Ele viu Natanael. Jesus estava passando e lá em cima da árvore Ele viu Zaqueu. E o que Ele disse para Zaqueu? Desce. Desce. Por que Zaqueu, Jesus pediu para Zaqueu descer daquela árvore? Porque Jesus, ele quer que você desce. Quando você está caído, Jesus te levanta. Por que Jesus te levanta? Porque Ele quer colocar você frente a frente. Ele quer igualar você. Tá? Olha como Jesus é misericordioso. Ele se iguala, gente. Zaqueu estava no alto. Ele disse, ele quis dizer para Zaqueu: Zaqueu, ainda não é a hora de você subir não. Desce, né? Que eu preciso falar com você aqui. E disse que Zaqueu era muito pequeno, né, gente?
acho que tinha 1 metro e pouquinho de altura, né? E ele disse, né? Hoje eu preciso estar na sua casa. Professor Felipe Aquino, não estiver enganado, é ele mesmo que fala, que Jesus chegou na casa de Zaqueu e Jesus, ele abaixou um pouquinho, porque Zaqueu era muito baixinho, né? Então ele se igualou a Zaqueu. E Zaqueu, quando vê aquilo que Jesus para e fala com ele, ele diz, Senhor, se eu... E ele começa um diálogo com Jesus. E Jesus disse, Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. É isso que nós precisamos se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero mudar de vida. Eu quero mudar todos os meus comportamentos. O leproso, quando Jesus estava passando, ele disse, olha que fé, gente, olha que certeza. O leproso, se eu tivesse essa fé, há 12, 13 anos atrás. Imagina, ele encontra com Jesus, e a hora que ele vê que Jesus está passando, né, ele grita, ele chama Jesus, ele diz para Jesus, ele afirma para o Senhor, Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Ele não ficou tentando resolver ali a situação. Ele foi logo dizendo, Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Gente, como eu queria ter essa fé, de como o leproso teve a determinação de dizer, Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Eu sei que tu és o Filho de Deus Altíssimo e tu podes fazer tudo na minha vida. Eu não duvido de ti, eu não sou incrédulo, eu não sou frio, eu acredito, eu creio. Hoje nós estamos vivendo o maior tempo de evangelização na nossa vida e muitas vezes nós nos pegamos frio, incrédulos, indiferente à dor e à situação do outro ou da nossa mesmo, e nós vemos na igreja e nada muda na nossa vida porque é uma frieza, uma indiferença. Eu tenho vergonha de dobrar os joelhos, eu tenho vergonha de adorar, eu tenho vergonha de responder na missa. Como Jesus vai me ver? Se eu não falo com Jesus, todas as pessoas que se encontraram com Jesus tiveram um diálogo com Jesus. Se eu não tiver um diálogo com Jesus, Jesus sabe todas as coisas, gente? Será? Sabe ou não sabe? Isso. Tem que ter certeza. Ele sabe todas as coisas. Então por que eu preciso explicar? Por que eu preciso falar com o Senhor? Vamos pensar um pouquinho. Porque se o Senhor sabe todas as coisas, por que eu preciso chegar na igreja, diante do sacrário, né, nas minhas orações particulares, no meu quarto, na minha oração, falar, Senhor, se Ele já sabe todas as coisas? Porque o Senhor espera eu pedir. O Senhor espera eu abrir o coração, porque Ele sabe que se Ele bater num coração duro, nada acontece. Então quando eu peço, quando eu dou o primeiro passo, quando eu falo, hoje eu vou na missa, hoje eu vou no grupo de oração, hoje eu vou adorar Jesus, Jesus fala, é hoje. Olha para o seu irmão e fala assim, é hoje. Jesus te esperava. Você duvida disso? Não duvide. Jesus, muita gente rezou por mim. O padre rezou, meus amigos rezaram, meu marido rezou, minha mãe rezou, muita gente clamou, mas Jesus esperou o dia que eu disse assim, eu quero. E quando Jesus pergunta para o leproso, você quer ficar curado? Para o paralítico? O paralítico disse, eu quero. Você crê que eu posso fazer isso? Quando Jesus encontra com o leproso, Jesus pergunta para o leproso diz, Senhor, eu sei que se tu queres, tu podes me curar. Jesus volta, olha para ele e diz,
estende a mão, diz a palavra, né? Que o Senhor vai estender a mão sobre ele e vai dizer: eu quero, fique curado. Olha que plenitude de amor que Jesus tem por nós. Quando eu clamo, Senhor, quando o leproso disse: Senhor, no meio de todo mundo, né? Ele disse: Senhor, eu sei que se tu queres, tu podes me curar. E Jesus para no meio daquela multidão. Jesus olha para o leproso, aproxima-se dele e diz, estende as mãos e diz: eu quero, fique curado. Outra coisa, vocês já viram não sei se aqui né, no Espírito Santo fala, né? Esse ditado, você coisa lá do Paraná, né? Mas aqui às vezes vocês conhecem. Aquela expressão que muitas pessoas usam: eu cheguei no fundo do... Ah, vocês conhecem, né? Quem aqui já chegou no fundo do poço? Ai, que benção, quase ninguém. Glória a Deus, né? Um dia eu estava pregando lá na Paraíba, num retiro, e uma mulher assim no meio do corredor, terminou o intervalo do retiro, ela disse, levantou, ficou de pé, e eu fui passando, ela disse assim: Eliana, eu posso te dar um abraço? Eu disse para ela: oh, minha filha, pode sim. Gente, o abraço cura, vocês sabiam disso? Tá? O amor cura, o olhar cura, tá? Porque Deus é amor. Hoje nós estamos esquecendo de abraçar. Ninguém olha mais para ninguém, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe não, né? E aí a mulher disse assim para mim, no abraço, eu disse para ela: vem cá. Né? Aprendi com o Robertinho. Quando a gente abraça ele lá em Campinas, né? Ele diz assim: ô, minha filha, vem cá. E dá aquele abraço, né? E aí eu disse para ela: vem cá. Coloquei a cabeça dela aqui. E ela disse no meu ouvido assim: Eliana, eu cheguei no fundo do poço. E ela chorava, e ela chorava. E eu dizia assim: Senhor. E eu disse: meu Deus, mas eu também já cheguei no fundo do poço. E eu disse para Jesus, eu costumo conversar muito com Jesus, viu, gente? Vocês ouviram falar isso muitas vezes. Eu falo muito com Jesus, sabe? E eu vou logo falando com Jesus. Porque Jesus, você tem que fazer igual o leproso. O leproso não ficou roteando, não. Ele disse: Senhor, eu sei que tu podes. Né? Eu estou precisando disso. A gente tem que ser direto e perseverante na oração, né? Então eu tenho aprendido. E aí eu disse assim: Senhor, eu já ouvi isso. E Jesus falou assim no meu coração: você já ouviu sim, porque você chegou no fundo do poço. Diga para ela que bom que ela chegou no fundo do poço. E eu disse: Senhor, como que eu vou dizer para ela que bom que ela chegou no fundo do poço? E ali, naqueles momentos, né, minutos, eu fui conversando com Jesus e escutando aquela mulher, ela chorando, e eu tendo um diálogo com Jesus. Né? Jesus primeiro cura a gente, né? Para depois curar o outro. Né? Quando você acolhe o outro, Jesus está fazendo uma cura em você. Tá? E aí eu fui conversando com Jesus, Jesus disse assim: minha filha, você já chegou no fundo do poço. Diga para ela como é bom chegar no fundo do poço. E eu disse: Senhor, mas como assim é bom chegar no fundo do poço? Né? Eu ainda não entendi isso. Chegar lá no fundo do poço é dizer que não tem mais nada. Jesus disse: tem sim. E aí eu disse: Senhor. E o Senhor foi me dando uma visualização e foi me levando, quando eu tinha 9 anos de idade, lá no Paraná, em Cascavel, né? Quando os meus 2 irmãos mais velhos, meus pais moravam na roça. Alguém aqui já viu furar um poço? Já? Não era aquele tempo, não tinha máquina não, né, para furar poço. Começava a cavar, ia cavando, e
E eu e meu irmãozinho caçula, eu chegava na beira do poço, meu pai tirava, sai daí, que vocês vão cair aí dentro, né? E a gente ficava olhando assim, meu irmão mais velho, né, sumia lá dentro, né? Tinha que ter uma lanterna, cavando o poço, tirando barro, a lama, puxando aquilo para cima, né? Ia cavando. Meu irmão falava assim, pai, já tem água, já tem tanto de água, já tá bom. E meu irmão falava assim, e meu pai falava assim, não tá bom ainda não, cava mais, a água tem que ficar limpinha, Deixava para outro dia, começava o processo de novo, né? E eu disse, Senhor, mas o que isso tem a ver? Jesus disse, minha filha, todo aquele que chega no fundo do poço encontra água pura e nunca mais terá sede, porque né, é água cristalina, água pura, e vai ser, a minha vida, a sua vida vai ser purificada e nunca mais você vai ser a mesma pessoa. E aí eu fui entendendo o mistério, aonde Jesus queria chegar, e eu disse, Senhor, é verdade, quantas vezes eu já cheguei no fundo desse poço e recomecei de novo, fui restaurada, fui purificada de novo, e estou me purificando, estou me restaurando a cada dia, a cada instante, né? E aí, essa intimidade toda com o Senhor, na palavra de Deus, eu fui vendo que a minha vida passou pela lepra, a minha vida passou pela tempestade acalmada, a minha vida passou pelo cego Bartimeu, né? Senhor, eu quero ver de novo. Eu fiquei cega espiritualmente na enfermidade, né? Não conseguia mais ver Jesus. Tantas eu fui vendo, cada vez que eu leio a palavra, eu vejo que tudo eu passei. Eu falo, meu Deus, mas quanta coisa o Senhor tem me ensinado, né? E a gente vai colocando a vida da gente. E nessa caminhada, nessa entrega total, há 13 anos atrás, eu trabalhava em 2 hospitais, eu era enfermeira, plantonista de UTI. Um dia, 15 anos de casada, meu filho 12 anos, eu peguei um plantão de manhã, 7 horas da manhã, 9h30 eu estava ali preparando as medicações da UTI, de repente eu comecei a sentir mal, né, muito mal. O médico perguntou o que estava acontecendo comigo. Eu disse para ele que eu não sabia, que eu não estava bem, que eu não estava aguentando de dor nas costas, no rim, não conseguia fazer xixi. E aí ele ficou preocupado. Eu fui para uma sala de ultrassom, fui fazer ultrassom. O médico mandou chamar o outro médico, porque os meus rins estavam paralisando. E eu estava com uma infecção muito grave. Fui internada, entraram com a medicação, né, imediatamente. Quando foi 1h30 da manhã, os meus colegas de trabalho contam, meu esposo conta, que eu passei mal. E a campainha do hospital, do quarto que eu estava, meu esposo e meu filho tinham ido para casa. E eu tinha ficado no quarto sozinha. E as meninas falam que a campainha do quarto tocou. Todo mundo fica assim, quem tocou a campainha? Né? Porque eles dizem que quando chegou dentro do quarto, eu estava parada. Eu tive uma parada respiratória, fiz edema agudo de pulmão, hemorragia interna, e ali o médico, chamaram o médico da UTI, o médico veio, começou todo o procedimento, né? Eu fui para a UTI e acabei sendo entubada. Depois de 4 dias, os médicos descobriram que meus órgãos estavam paralisando, né? E no 6º dia, descobriram que aí o aparelhinho, sabe aquele aparelhinho do coração? Zerou, né? E os médicos pediram para o meu esposo chamar minha família, que morava lá no Paraná, para vir, porque eles não sabiam o que fazer. Meu tio, que é médico em Belo Horizonte, estava acompanhando tudo por telefone com os médicos, e ninguém sabia o que tinha acontecido comigo, ninguém sabia se eu era doente, se eu tinha alguma doença, né? Eu fui no hospital para ter meu filho de parto normal, no outro dia fui embora para casa. Então, eu nunca tinha tomado medicação, nunca tinha ficado doente, então eu não sabia, nem meus pais sabiam, que eu tinha nascido com uma doença rara aqui no Brasil, chamada angioedema hereditário, né? Uma doença que ainda não tem cura aqui no Brasil. E nesse 6º dia
que os meus órgãos, né, meu coração parou, segundo os aparelhos, né, da UTI, meu coração parou, eu estava com 10% de oxigênio no cérebro, o médico mandou chamar minha família, e eles conversaram, fizeram reuniões, equipe médicas com a minha família, e pediram, conversaram, explicaram para meu pai, para minha mãe, e o médico pediu para minha mãe para desligar os aparelhos. E a minha mãe ouviu tudo. Sabe, gente, há momentos na nossa vida que a tempestade lá em casa se agita. E o que a gente vai fazer? A gente vai entrar em desespero? A gente vai rezar? O que a gente vai fazer? Sabe, eu fico pensando, eu fico analisando o que é a fé. Quantas vezes nós estamos na caminhada, quantas vezes nós estamos 30, 40, 50 anos dentro da igreja e às vezes a gente não aprendeu nada. A gente não aprendeu a perseverar, a gente não aprendeu a ser ousado na fé. Por isso a gente tem que falar com Jesus. Meu pai ficou muito triste, claro, né, os médicos tinham falado com ele, ele se entristeceu, entrou em desespero, foi embora para Minas e disse que ia me enterrar lá junto com meu avô e com a minha avó. Meus irmãos passaram mal, minha mãe escutou tudo que o médico falou para ela, ela não ficou brava, ela não ficou nervosa, ela não ficou questionando o médico, ela olhou para o doutor e disse assim: doutor, eu posso ficar só mais um dia com a minha filha? E o doutor Edevaldo disse: sim, dona Antônia, a senhora pode ficar, eu só vou desligar os aparelhos se a senhora autorizar. E aí, gente, a minha mãe saiu dali, meu esposo disse que foi arrumar os documentos, papel, né, que tem que assinar e tudo mais. Minha mãe saiu dali, daquela UTI, uma mulher simples, da roça. Meu pai é um homem muito simples. Mas lá em casa, como dizia o Padre Léo, tinha oração, tinha Santa Missa. Olha que importante a gente ter vida de oração. Minha mãe saiu daquela UTI, diz os meus amigos e os médicos, que ela foi para a capela do hospital. E ela entrou na capela do hospital e ali ela começou a ter uma cruz enorme assim na capela do hospital. E ali ela começou a ter um diálogo com Jesus. Olha que coisa mais linda. Se você pegar todas as pessoas que se encontraram com Jesus, todas as pessoas que foram curadas por Jesus, elas tiveram um diálogo com Jesus. É importante ter esse diálogo. E minha mãe chega ali naquela capela e ela começa a rezar. E ela começa a falar com Jesus. E ela disse assim: Jesus, se a minha filha estiver morta mesmo, o Senhor console o meu coração. E ela lembrou, diz ela, né? E a Rita, minha amiga, minha enfermeira do hospital, o doutor pediu que ela fosse atrás da minha mãe, que o doutor ficou com medo dela passar mal. Ela entrou, ficou na porta da capela, vendo a minha mãe. E a Rita disse que ela falava assim: Senhor, o Senhor nunca me deixou sem resposta. Não é agora que eu vou ficar sem resposta. E ela abre a bolsa. Minha mãe disse que lembra que ela tinha uma bolsa, uma Bíblia da Ave Maria dentro da bolsa. E ela pega essa Bíblia, né, com o tercinho na mão. Minha mãe sempre anda com o tercinho enroladinho aqui, né? Abre a Bíblia. E quando ela abre a Bíblia, ela abre lá em Marcos capítulo 5, versículo 21, onde diz: a filha de Jairo e a mulher doente.
Gente, olha a força da palavra, o poder da palavra. Quem é preciso ter intimidade. Hoje o Irani falou isso aqui. É preciso ter intimidade com a palavra de Deus, porque quem não conhece a palavra de Deus vai sofrer muito. Quem não tem vida de oração, intimidade com Deus, vai sofrer muito e não vai aguentar as provações. E nós precisamos ser provados. Um servo de Deus, um cristão, ele precisa ser provado. E o Senhor vai dizer que ele precisa ser provado como ouro e a prata, lá em Eclesiástico 2, né? Como o ouro e a prata. E o ouro e a prata passa pelo fogo. Então você tem que passar também, meu irmão. Você quer ser ouro, quer ser prata nas mãos do Senhor, vai ter que ser provado, né? O Senhor está me lapidando, está me provando, me testando todos os dias, né? Na minha vida, na vida dos irmãos que passam por mim na missão. A gente ri junto, a gente chora junto, a gente clama junto, a gente adora junto. Quem não adorar não vai aguentar, diz o Padre Jonas, há muitos anos atrás isso. E continua dizendo. Gente, minha mãe começou a ler essa passagem, né? Ela é linda. Eu gosto muito de meditar a palavra, né? Mas a gente não vai dar tempo de a gente meditar tudo. Tendo Jesus descido novamente, chegado ao lado daquela margem, uma grande multidão aglomerou-se de novo ao redor de Jesus. E Jesus estava ali falando com aquele povo quando chega Jairo. Preste atenção. Jairo chega, diz a palavra de Deus que Jairo chega e ele se prostra, ele se lança aos pés de Jesus. Você sabe o que significa lançar-se aos pés de Jesus? Prostrar-se aos pés de Jesus? O que significa? Reconhecer Jesus, adorar Jesus. É isso que Jairo fez. E ele diz: Senhor, minha filhinha está morrendo. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e seja salva. Todas as vezes você vai ver que Jesus impõe as mãos. Por isso, quando a gente vai rezar para uma pessoa, a gente coloca a mão no ombro, na cabeça, né? A pessoa acalma o coração. Ela acalma, ela respira e ela consegue ouvir. E ali, Jairo disse para Jesus, Jesus olha para Jairo, não diz nada, mas se coloca a caminho da casa de Jairo. E no meio do caminho ele ainda encontra aquela mulher doente que havia gastado tudo com os médicos e que não tinha mais o que fazer, né? Mas ela vem e ela pensa com ela mesma: ah, se eu tocasse ao menos na orla do manto do meu Senhor, eu ficaria curada. Jesus novamente ele para e olha para trás e diz: quem me tocou? E aquela multidão e os discípulos disseram: Jesus, como nós vamos saber quem te tocou? A multidão na sua volta. Jesus disse: alguém me tocou porque eu senti que uma força saiu de mim. É preciso arrancar uma força. Daqui a pouco nós vamos adorar, nós vamos fechar esse momento com adoração. É preciso arrancar uma força de Jesus. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: você quer ficar curado? Toque em Jesus. Arranque com seu olhar, olhe para Jesus e arranque dele uma força maior. Arranque a misericórdia de Jesus. Fala: Jesus, jorra essa misericórdia em cima de mim. Eu preciso de perdão, preciso ser restaurado, preciso ser curado, preciso ser liberto de todo mal, de todo pecado, de todo ódio, de toda ira, de toda inveja, de todo egoísmo, de toda soberba. Oh, bendita inveja e ira na nossa vida, né? Depois a gente vai ler. Minha mãe lê toda essa passagem, ela vê que Jesus vai até, cura a mulher hemorrágica, vai até a casa de Jairo, cura a filha de Jairo, e ela diz: Jesus, então minha filha não morreu. Porque ela acreditou, gente, na palavra de Deus. Ela acreditou, ela leu e ela
acreditou. Não adianta a gente ler e a gente não acreditar. É preciso crer, diz o Senhor. Não basta que vocês me vejam. Ele vai dizer lá em João capítulo 6, versículo 35. Ele diz para os discípulos: não bastam que vocês me vejam, é preciso que vocês creiam. É preciso acreditar na palavra. Então aquela mulher acreditou, a minha mãe acreditou na palavra, Jairo acreditou que Jesus podia curar a filha dele. E a minha mãe coloca a bolsa dentro a Bíblia dentro da bolsa, volta para a UTI e chega lá naquela UTI e diz aos meus colegas, eu não lembro de nada, né, gente? Porque segundo a medicina eu já tinha entrado no coma. E a minha mãe começa a falar comigo. Você imagina você dentro de uma UTI, com todo mundo te olhando. Imagina, todo mundo te conhece dentro da UTI e a sua mãe falando com você e dizendo assim: Eliana, minha filha. Tipo assim, eu fui lá, falei com Jesus, Jesus falou comigo, que Jesus vai vir aqui e vai te curar. Imagina, gente, tem momentos que eu estou rezando, diante do sacrário, então, eu fico, Jesus, que vergonha. Mas isso é mãe é mãe, por isso que nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora. Por isso que no começo a gente disse: Nossa Senhora, intercedei por mim agora que é grande a necessidade. Mãe é mãe vai dobrar os joelhos e vai interceder. E minha mãe acreditou e ela foi ali e ela não importou com quem estava na UTI ali. Ela disse: Eliana, Jesus vai vir aqui e vai te curar. Eu não escutei nada, viu, gente? Isso é eles que me contam. E ela falava no meu ouvido. E aí eles contam que a minha mãe disse assim: Jesus, se o Senhor curar a minha filha Eliana, eu prometo no nome dela que enquanto vida ela tiver, ela vai levar fé e esperança para todo mundo. Simples, né, gente? Minha mãe era uma mulher de fé. Era ou não era? Mas é terrível também, né? Aonde se viu uma coisa dessa, fazer uma promessa dessa? O dia que eu encontrei o Padre Mário, meu diretor espiritual na minha vida, ele falou assim: minha filha, eu vou te falar uma coisa. Eu como padre, eu te libero dessa promessa. Você não precisa cumprir essas promessas. Mas eu vou te falar uma coisa. Você não se esqueça. Quem te chamou foi Jesus. Você decide. Você está vendo? Eu te libero da promessa. Mas quem te chamou foi Jesus. Isso os médicos falam que eram umas 4 horas da tarde. No outro dia, umas 11 horas da manhã, aquele aparelhinho que estava zerado do coração começou tum, tum, tum. E os meus colegas de trabalho falavam assim: doutor, a gente não pode desligar os aparelhos porque o coração bate, o coração está batendo. E virou aquele desespero dentro da UTI. Mas o coração estava batendo. Mas eu estava no coma ainda. Ninguém sabia o que tinha acontecido comigo. E ali começou uma luta, e eu fui ficando nos aparelhos, até que eu fui voltando. Eu saí do coma, fui desentubada, não reconhecia, o lado direito não mexia. E ali foi passando os dias, e um médico desconfiou de que podia ser uma doença rara, porque eles não conseguiam. Chamou um médico que cuidava, né, que estudava doenças raras. Ele pediu um exame chamado fator inibidor do C1, onde constatou que eu tinha o angioedema hereditário. E ali começaram a estudar, porque eu trabalhava com 38 médicos, nenhum dos médicos conhecia essa doença. Começou uma pesquisa, todo mundo estudando, todo mundo falando comigo: você estava em coma, a sua mãe veio aqui, rezou por você. E o doutor falava assim para mim: olha, o dia que eu comecei a reconhecer, todo mundo notei, ele falava assim: eu não sei o que aconteceu com você, mas eu vou te falar uma coisa, Eliana, a sua mãe entrou aqui. Não foi eu que te salvei, não, viu? O seu coração estava parado.
Tá? A gente ia desligar os aparelhos. E eu ia desligar os aparelhos. Só não foi desligar os aparelhos porque sua mãe disse que Jesus ia te curar. E ele disse assim para mim: Eliana, você foi salva não por mim, mas pela palavra de Deus. Aplauda a palavra de Deus. Que coisa mais linda. Tem coisa mais linda que isso, gente? Não vou gritar aqui não, senão o nenenzinho vai... Né? Gente, tem coisa mais linda que isso. Meu coração, eu não sei se isso mexe com o seu coração, mas o meu coração fica encantado. Imagina você sendo salvo pela palavra de Deus. Vai dizer a palavra de Deus que a palavra é viva. Ela é penetrante. Atravessa a medula, osso, atravessa tudo. Né? E é verdade. Ela atravessou, ela entrou, ela penetrou e eu voltei à vida. Recebi o sopro da vida novamente, né? E ali começou uma luta muito grande. Quando esse médico descobriu, o médico disse assim: ela está morrendo, vocês estão matando ela. Ela não pode com medicação, tira todas as medicações dela. E aí os médicos tiraram todas as medicações e eu precisava de tratamento para o rim, para o pulmão, né? Porque meus órgãos ficaram todos fragilizados, todos doentes, né? Chegou um momento que esse cientista disse assim: a única chance dela continuar viva dentro da UTI, ela precisa imediatamente começar a receber, que é o único tratamento aqui no Brasil, o plasma na corrente sanguínea. E aí eles começaram a fazer as transfusões, comecei a receber as transfusões de plasma, e numa dessas transfusões, né, acho que na 8ª, 9ª bolsa, essa bolsa estava contaminada com o vírus do HIV, e eu fui contaminada com o vírus do HIV, nessa transfusão de sangue. E aí, gente, aonde a minha vida, naquele momento, há um momento que de tudo que me contavam, o que tinha acontecido, que a minha mãe fez, né? Houve um momento de alegria muito grande. Depois, quando o médico disse que eu tinha essa doença rara e que não tinha tratamento, comecei a entristecer. E quando veio a notícia, quando os médicos reuniram na UTI e me contaram que eu estava contaminada com o vírus do HIV, eu comecei a entristecer de vez. Sabe, gente, muitas vezes eu me coloquei igual o jovem rico. Vocês conhecem a passagem do jovem rico, né? Ele conhecia, né, dizia o Senhor, conhecia os mandamentos, era um jovem bom, né? Ele ficou alegre quando encontrou Jesus. Mas quando Jesus disse para ele: vá, vende tudo que tens e depois vem e me segue, ele entristeceu. Quando a doença chegou na minha vida, eu que dizia que eu era católica, que ia na igreja, que era de grupo de oração, né, que fazia tantas coisas, né? Quando chegou a provação, quando Jesus parou para passar por esse momento comigo, eu me entristeci. E quando a gente entristece, quando a gente fecha o coração, Jesus não tem como fazer nada. Não é que Jesus não quer fazer, Ele não tem como fazer, porque a gente fechou todas as possibilidades. Sabe aquele coração assim, ninguém entra e ninguém sai? Era o meu. Vocês conhecem alguém assim? Que não muda de vida, ninguém entra né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Meu coração foi ficando tão duro, gente, que eu fui me tornando essa pessoa. Eu sei que aqui não acontece isso, mas deixa eu dar um exemplo bem básico para você. Você chega na igreja, a igreja está cheia, tem um lugar aqui para sentar. Eu chego e falo assim: irmã, posso sentar aqui? A pessoa, né? Não, no meio do aqui é mais fácil, né? Tem uma vaga ali. Aí, irmão, posso sentar ali? O irmão faz assim, sabe aquele irmão? Ele faz assim, ou ele faz assim, para você passar. Não é muito mais fácil a pessoa arredar para lá?
E a pessoa sentar aqui? Não. A pessoa, né? Olha o espacinho que tem isso aqui, gente. Né? A pessoa faz isso aqui, ó, faz assim para você vai tentando passar para entrar ali, porque aqui é meu lugar, daqui ninguém me tira, é mais ou menos isso na nossa vida. Quando a gente emburra na vida, vocês falam isso aqui? Né? Endurece o coração, é assim, né? Aqui lá em casa ninguém me muda, eu sou assim, né? Na igreja eu tenho que sentar naquele lugar, se alguém tiver sentado no meu lugar, eu vou embora, né? Se não cantar aquele canto que eu gosto, né? Eu critico porque não cantou. E é assim, a vida nossa é assim, gente. A gente tem que mudar muito, gente. Você não tem noção que a gente tem que mudar. Você não tem noção do que eu tive que mudar a minha vida. Gente, eu achava que eu era uma pessoa boa. Mas quando eu fiquei doente, eu percebi. Cada dia eu ia percebendo que eu era uma pessoa dura, que eu era uma pessoa rancorosa, que eu era uma pessoa fria, que eu era uma pessoa que não acreditava no poder de Deus. Gente, nós não podemos ter uma fé morna. Ou a gente é, ou a gente não é. Principalmente no momento de uma notícia ruim na nossa vida, uma tragédia, uma decepção. Ali a nossa fé está sendo testada. E naquele momento, quando começou tudo isso na minha vida, quando eu ouvi tudo aquilo dos médicos, eu fui me fechando, eu fui me fechando, eu fui me fechando, eu fui me fechando. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu cheguei até a dizer para o Senhor, Senhor, essa história que a minha mãe veio aqui, rezou para mim. O Senhor me ressuscitou, o Senhor me acordou. Para mim receber uma bolsa contaminada com o vírus do HIV. Olha onde chega o nosso orgulho. Sabe? E eu dizia, eu esqueci da outra doença que não tinha cura, que era tão grave quanto o HIV. Eu só pensava dia e noite, AIDS, 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 na minha cabeça. E ali o médico disse que eu precisava, o infectologista disse que eu precisava receber imediatamente o coquetel para o HIV, mas como eu não podia receber medicação nenhuma, o outro médico veio e disse para os médicos, não, ela não pode receber medicação. Se ela receber medicação, ela volta de novo para a UTI, vai começar tudo de novo. E nisso que eu não, vendo se eu podia, se eu não podia, passou-se 8 meses, né? E eu fiquei muito magra, fui para as fraldas, fiquei alimentando por sonda, pesando 38 quilos. E ali começou um processo muito duro na minha vida, até que esse médico chegou para mim e disse, Eliana, você precisa ir para casa. Porque pela medicina, nós não podemos fazer mais nada por você. E ele conversou com meu esposo na porta do quarto. E eu ali deitada. Chegou o médico e meu esposo. O médico disse, Eliana, olha, eu não vou esconder nada de você. Você como enfermeira, né? Você viu que a gente fez tudo. Você viu o que aconteceu. A gente precisa tratar de você. Mas se a gente der remédio para você, você não vai aguentar, você vai morrer. A gente tentou introduzir. Foram muitas medicações que tentaram introduzir. E eu voltava para aquela UTI. Eu era entubada. Eu tinha parada respiratória. Eu fui entubada não sei quantas vezes. Mais de 10 vezes, gente. Eu tenho minha traqueia toda lesionada. De tanto tubo. Tanta parada respiratória. E ali, chegou nesse momento que o médico disse, a gente não vai fazer mais nada. Eu queria que você fosse para casa e que você ficasse com a sua família, Eliana. E aí a hora que eu disse, fiz assim com a cabeça, falei para ele assim que eu ia. Eu disse, já que eu vou morrer, eu preciso ir para casa mesmo. Eu quero ir para casa. Quando meu esposo me pegou no colo, pegou a sacolinha de fralda,
usava umas camisetas, sabe aquelas camisetas cortadas nas costas, coloca só na frente, né? Porque meu corpo estava ficando cheio de ferida, tudo frágil, né? Eu não engolia mais nem a saliva mais. Então, esse lado eu não movimentava, eu ficava com uma toalha, uma fralda, jogava a água das feridas, né, da boca, jogava tudo assim na toalha, ficava com a cabeça caída assim. Meu esposo me pegou, ele disse, vamos para casa. Eu disse para ele que vamos. Quando a gente estava indo para casa de São Paulo, para Mogi Guaçu, né, a gente... No meio do caminho, meu esposo para o carro. Só estava eu e ele. De novo, gente, a mesma cena. Eu vendo a mesma cena na minha vida. No banco da frente, tinha uma Bíblia. No nosso carro sempre teve uma Bíblia. A gente era de grupo de oração, viu? Igualzinho você. Grupo de oração. Carismático. Carismático anda com a bolsa no carro, com a Bíblia no carro, na bolsa, né? Com o terço na mão. E a gente andando. De repente, na pista, meu esposo para o carro. Quando ele para o carro, eu disse assim, meu Deus, eu com aquela falta de ar, não conseguia respirar direito. Será que o carro estragou? E aqueles caminhão passando, né? Ele olha para trás e diz assim, bem, Deus falou comigo. Imagina do que eu lembrei. Da minha mãe. Ele disse, bem, Deus falou comigo. E eu disse assim, eu disse, né? Eu fiquei parada ali, deitada no banco de trás do carro. Fiquei olhando para ele, ele pegou a Bíblia. Lá em Jeremias 33, 6, quem gosta de ler, quiser marcar, depois você lê, diz assim, ó, nunca mais eu esqueci, não é bem? Nunca mais a gente esqueceu essa palavra. Jeremias 33, 6, na Bíblia da Pastoral, exatamente com essas palavras. Deus, ele diz assim, olha que Deus está falando conosco. E Deus disse assim, vejam, eu mesmo vou curá-la e mostrarei a vocês uma grande abundância de paz e fidelidade e felicidade. De uma Bíblia para outra muda algumas palavras, mas é isso que Deus disse para nós. Eu mesmo vou curá-la. Eu era aquela mulher hemorrágica que já tinha gastado tudo com os médicos, já tinha acabado as possibilidades. E como diz o Padre Mário, né, lá em Eclesiástico 38, diz que Deus deixou os médicos e a gente tem que fazer tudo que os médicos pedem. Quando os médicos não têm mais possibilidade, para Deus, tem. A gente não pode perder a fé e a esperança, gente. Não pode. Mesmo que o médico disse, acabou. Mas você não tem o direito de desacreditar na sua vida, na vida da sua família. Não, principalmente das nossas famílias. O mundo está levando a gente a desacreditar da nossa família. Não desacredite da sua família. Não desacredite do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Não desista deles. Não desista, porque Deus não vai desistir. Não abandone a cruz. Um dia, ao ano passado, numa adoração de madrugada, Jesus me mostrou uma cena onde tinha várias casas assim e vi um fogo por cima daquelas casas. E eu olhei para o outro lado assim, eu vi a cruz de Jesus. Quando eu olhei para a cruz, eu escutei aquela voz me chamando e dizendo, venha, traga todos aos pés da cruz. Aqui nada vai te acontecer. Gente, quando eu corri para a cruz, e aquelas pessoas que estavam comigo, correu na cruz, quando nós estávamos aos pés da cruz, o fogo parou. Essa visualização que Deus me deu diante do Santíssimo. Quando você está aos pés da cruz, nada vai te acontecer. O inimigo para lá atrás. Ele para. Se coloque diante da cruz e não corte nem um pedacinho, porque eu e você vamos precisar dela para chegar no céu. Não podemos cortar a nossa cruz. Nós temos que passar pela cruz. Nós temos que carregar a nossa cruz. Não desista dos seus.
E meu esposo pegou, nós fomos para casa. Quando eu cheguei em casa, começou ali uma luta. Meu filho de 12 anos de idade, meu esposo largou o emprego de 10 anos para cuidar de mim. E a gente começou, meu esposo e meu filho cuidando de mim, dando banho, trocando fralda, passando dieta. Uma semana, quase fazendo uma semana que eu estava em casa, passou lá em casa um casal, um servo do grupo de oração. 9 horas o padre entra. Tá. Passou lá em casa um casal, servo do grupo de oração. Olha para o seu irmão e fala assim: você é servo de Deus? Então coloque a sua fé em prática. Porque a fé sem ação, ela é morta, tá? Aquele dia eu comecei a entender o que era ser um servo de Deus, tá? Eu não sei se eu teria essa coragem de novo. Tudo na minha vida foi coragem, gente. Jesus disse coragem, né? Gente, isso, coragem. Eu venci o mundo. Você também vai vencer, Jesus disse, né? Quando a Luciana chegou, ela não tinha me visto ainda. Quando ela chegou lá no quarto para me ver, né, fazer a visita para mim, ela disse assim para o meu esposo: por que ela está tão nervosa assim, agitada? Meu esposo disse assim: porque ela quer ir numa missa. Eu tinha pedido para o meu esposo, porque como o médico disse que eu ia morrer, eu disse: eu preciso ir numa igreja, eu preciso ir na missa. E aí a Luciana falou assim: ela quer ir numa missa? O meu esposo falou assim: ela quer, mas como que eu vou levá-la desse jeito na igreja? A Luciana falou assim: nossa, é 6h40, 7 horas começa a missa lá no Padre Mário. Vamos levar ela assim na missa. E ela pegou, foi lá com o marido dela, né? Me pegou, colocou dentro do carro, colocou meu esposo dentro do carro e levaram para uma igreja. Você teria coragem? Uma pessoa que não anda, que não fala, de fralda, de sonda, precisando ser carregada, você coloca dentro do seu carro e leva para a igreja. Você faz isso? É, gente. Você está vendo como que é? Eu me vejo naquela passagem dos 4 amigos, né? Que pegaram o paralítico e levaram até Jesus. Tudo tem que ser colocado aos pés do Senhor. Nossa Senhora disse no primeiro milagre: fazei tudo o que Ele vos disser. E eles foram lá, encheram as talhas, foram obedientes, entraram em obediência, encheram as talhas e trouxeram aos pés de... E Jesus fez o milagre. Quando eu resolvi, quando eu disse: Senhor, eu preciso ir à missa. Eu quero, Senhor, eu quero estar contigo, porque eu vou morrer mesmo, mas eu quero estar contigo. Eu quero ir na igreja, eu quero ir na missa. E quando eu chego na missa, não tinha mais espaço para me entrar dentro da igreja. Estava fechada as 2 ruas lá atrás. A igreja cheinha, um povo lá atrás, e eu sentada. Veio uma senhora, colocou uma cadeira de plástico, o Toninho e meu esposo colocou eu naquela cadeira de plástico. Eu fiquei sentada com a toalha na boca, né? E ali eu fiquei escutando aquele louvor e a missa acontecendo. Gente, olha que coisa mais linda, o louvor abre o coração, o louvor restaura, o louvor liberta. E foi acontecendo aquela missa, e eu ouvindo aquela missa ali, lá no fundo, lá na rua, que eu não podia mais entrar para dentro, né? E ali foi a homilia, o padre começou a homilia, e tudo que ele falava parecia que era só para mim, parecia que não tinha ninguém ali. Tudo que o padre estava falando era só para mim, que eu estava vivendo, né? O evangelho do dia era para mim, né? Veio o momento da Eucaristia. Chegou o momento da Eucaristia, os ministros passaram lá fora dando a Eucaristia. E eu pensei assim comigo: eu não posso comungar mesmo. Cabeça baixa estava, cabeça baixa fiquei. E ali fiquei com a toalha na boca, a cabeça baixa, pensando na vida. De repente, eu vi que aproximou alguém de mim e encostou na minha boca. Quando eu olhei assim, era a ministra. Ela encostou a Eucaristia.
Aí quando ela encostou, como eu babava muito, lembra? Babava muita saliva, muita água, juntava na minha boca por causa das feridas, das infecções do HIV, né? Então, quando ela encostou, eu abri a boca para ela pôr, porque ela já tinha encostado, né? E eu fiquei com a Eucaristia dentro da boca. E ali eu comecei a dizer, Jesus, eu não consigo engolir, como que eu vou fazer? Nem água, gente, eu engolia mais. Era passado na sonda, porque eu não conseguia tomar água. Nem na colher. E aí eu fiquei com a Eucaristia na boca, porque eu tinha edema de glote e as feridas, né? E não conseguia respirar direito, e eu comecei a ficar apavorada. E ali Jesus começou a falar comigo. Olha a profecia. Olha a profecia, grupo de oração, escute isso. Às vezes os nossos grupos de oração estão ficando vazios, porque não está havendo mais coragem de orar, não está havendo mais coragem de colocar as mãos e dizer, meu filho, eu vou sustentar a sua fé em oração e nós vamos perseverar, ou dizer aquilo que o Senhor está pedindo para dizer. Se aquele dia, aquele padre, no meio da comunhão, ele pegou o microfone e o ministério cantando, ele pediu que abaixasse o tom, e ele disse assim, há uma pessoa no nosso meio que não consegue engolir a Eucaristia. Em nome de Jesus, engole a Eucaristia, porque Jesus quer te libertar nessa noite. Gente, olha o que é a palavra profética na sua vida. A palavra saiu do altar e foi lá no fundo. E ela penetrou dentro de mim. E eu levei um susto, tudo eu assustava. Porque as caixas de som estavam para o lado de fora. Quando aquela voz, né, o padre falou, aquela voz serena, mas ele falou firme, né? Eu engoli. Quando eu engoli aquela dor, eu baixei minha cabeça e fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu pensava, onde que eu estou? O que está acontecendo? Mas eu senti uma paz. Eu senti que algo me tocou profundamente naquele momento. Que saudade daquele momento. Jesus entrou e disse, é hoje, é agora, chegou o momento, eu te esperava, eu esperava você dar um passo, eu ouvi sua mãe, eu ouvi os médicos, eu ouvi seus colegas, eu ouvi seu marido, eu ouvi seu filho, mas você não me ouvia. Eu precisava que você voltava, porque eu estava com saudade de ti, minha filha. Jesus tem saudade de nós. Se você não crê, se você nunca passou, você vai passar. Todo mundo vai sentir saudade do Senhor. E você vai ver como o Senhor sente saudade da gente. Como Jesus chega perto e Ele faz, vem aqui. E te coloca no peito dele. E ali você vai descansar. E ali Ele vai arrancando todos os fardos pesados da sua vida que você já não aguenta mais carregar. Ele vai tirando, Ele vai aliviando. Quando eu estava naquele momento ali, quando eu olhei aquele movimento, aquele barulho, o ministério cantando, eu olhei na porta da igreja, ali estava Jesus. O padre com Jesus. Ele ergueu Jesus. Eu olhei, levantei minha cabeça assim, quando eu olhei para Jesus, Jesus me viu. Jesus viu Natanael, Jesus viu Zaqueu, Jesus voltou para trás e falou com o leproso, Jesus escutou o que Jairo falou, Jesus olhou para trás e perguntou, quem me tocou? Foi? Jesus me viu lá. E eu fiquei olhando para Jesus, e Jesus me olhava e eu olhava para Ele. O padre voltou e colocou Jesus no altar. E ali começou uma profunda adoração com Jesus. Olha que coisa mais linda. Ali começou uma profunda adoração com Jesus. E quando o padre foi adorando Jesus, ele pediu uma palavra para o servo trouxe a Bíblia, ele abriu a Bíblia e ele começou a ler lá em Eclesiástico. Se você quiser pegar a sua palavra,
lá em Eclesiástico, no capítulo 30, do 22 ao 27. Na Bíblia da Ave Maria, página 906. Escute o que Deus falava comigo naquela noite. O que o Senhor falou comigo naquela noite. O padre disse assim: há alguém nesse meio que não conseguia, alguém no nosso meio que não conseguia engolir a Eucaristia. Jesus quer falar muito mais com você, meu filho. Você não está morrendo por causa da doença, mas você está morrendo por causa da tristeza mortal que está dentro de você. E ele pegou a palavra e ele começou a ler a palavra. Vamos ler. Pegaram? Amém? Capítulo 30, do 22 ao 27. Lá no 22, diz assim a palavra: escute, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. A palavra de Deus é muito sábia e ela nos ensina a viver. É nós que muitas vezes não escutamos a palavra de Deus. Naquele dia eu comecei a escutar, a ouvir a palavra de Deus. E o padre dizia assim, lendo a palavra: não entregue a tua alma à tristeza. E quando eu voltei lá para falar com o padre, eu e meu esposo, né, a gente pediu um atendimento, ele foi nos atender. Ele disse assim: vou ler de novo essa palavra. E ele me chamou pelo nome. Ele disse assim: Eliana, escute. Eliana, minha filha, não entregue a tua alma à tristeza. Não atormente a ti mesmo e nem os teus pensamentos, Eliana. A alegria do coração é a vida do homem, minha filha. Um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tenha compaixão da tua alma, Eliana. Torna-te agradável a Deus e seja firme. Concentra teu coração na santidade. Afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza já matou a muitos. E diz a palavra que não há nela utilidade alguma. Não serve para nada. Joga ela fora, bem longe de você. Tristeza não serve para nada, diz a palavra de Deus. No versículo 26 diz assim: a inveja, oh bendita inveja, né? Aqui ninguém tem, né? Eu peço para Jesus: Jesus, todos os dias cura o meu coração da inveja. Diz a palavra: a inveja, a ira abreviam os dias e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Mas o versículo 27 vem dizendo: Deus disse: Eliana, um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois os seus banquetes são preparados com solicitude. Olha a promessa de Deus para você e para mim aí no versículo 27. Se eu e você tivermos um coração bondoso e nobre, nós vamos ver grandes bênçãos de Deus. Vamos ver as graças de Deus acontecer na nossa vida e na nossa casa. Gente, eu não quero que você fique perturbado com isso e nem habitolado com isso. Você tem que ter fé, mas a palavra de Deus nos orienta. E ultimamente a gente tem esquecido muito disso, da inveja e da ira. A palavra de Deus diz: cuidado com a inveja e com a ira que está dentro do seu coração, porque vai te matar, porque não tem utilidade nenhuma na sua vida. Isso vai te acarretar um monte de problema. Né? Por isso nós temos que ter intimidade com Deus, por isso nós temos que ter vida de oração e dizer, e quando perceber que estamos irados, quando perceber que eu estou com inveja, com ciúmes de alguma coisa, dizer: Senhor Jesus, vem em meu socorro, me ajuda, tira isso de mim, tira esse sentimento de mim. Gente, não adianta falar assim: não, eu não tenho isso. Nós somos humanos.
Nós precisamos pedir para o Senhor nos lapidar, nos restaurar, nos libertar de tudo isso. E Ele vai fazer quando você pede. Né? Então nós precisamos aprender que o Senhor pode todas as coisas. Quando eu ouvi tudo isso naquela santa missa, quando eu voltei para casa, eu e meu esposo, né, e mais os amigos, e começamos a viver de novo essa palavra, vida de oração. Nós estamos vivendo esse momento lindo lá em casa. Oração, perseverança e palavra de Deus. E a gente lia essa palavra. E eu ficava pedindo para o meu esposo ler essa palavra. E eu ficava dizendo: Jesus, eu estou assim, eu estou triste. A minha alma está triste até a morte. Não tem mais vida, eu não tenho mais o sopro da vida, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais coragem. Senhor, me ajuda. E quando você pede para o Senhor, quando você pede a força do alto, quando você pede o Espírito Santo de Deus, Ele vem e Ele te dá o sopro, onde você vai ter coragem para enfrentar. E nós fomos vivendo esse momento até o dia que nós chegamos. O discernimento lá em casa que a gente precisava procurar a igreja, procurar o padre. E fomos buscar esse padre. E começamos a viver uma linda história de amor com Jesus e com a igreja. E ali o padre começou a falar de Jesus Eucarístico. Fique de pé. Vamos cantar uma música de adoração. Vamos pedir, Jesus, que Ele entre nesse altar da graça, que Ele faça morada na nossa vida, que Ele venha ao nosso encontro, venha em encontro das nossas fraquezas, as nossas limitações, a nossa falta de fé, falta de esperança, né? A nossa incredulidade, o nosso vazio, a nossa depressão. O que mais que você traz com você? Vai vendo aí, vai se colocando dentro desse testemunho de vida, vai dizendo: Senhor, você precisa, eu vim aqui hoje para te encontrar. Eu preciso de Ti, Senhor Jesus. Cantemos. Te conheci, Senhor, somente em palavras, mas hoje meus olhos te viram e em cada passo comigo estás. Te conheci, Senhor, somente em palavras. Se você puder dobrar os seus joelhos, se você puder, dobre os seus joelhos. Hoje meus olhos te viram E olhe para Jesus. em cada passo comigo estás. Agradável som será se o meu viver também te agradar, com sacrifícios de amor, como tua glória na cruz encheu a terra, toda a terra. Adoração e vida te dou, a voz de Ti eu seguirei junto a Ti, não temerei. Meu irmão, olhe para Jesus. Santa Teresa d'Ávila dizia assim em adoração: olha quem te olha, Jesus. Olha quem te olha. Olhe para Jesus agora. Vai olhando para Jesus, deixa, mas olhe, eu quero te pedir, olhe nesse momento em adoração, se prostra aos pés de Jesus, em adoração, e vai adorando Jesus, vai reconhecendo Jesus, vai dizendo: Senhor, Tu és o único Senhor da minha vida e da minha casa.
Eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, Senhor. Eu te reconheço, Senhor. Eu te reconheço, Jesus. Vai olhando para Jesus e vai contando para Jesus o que está acontecendo com você. Meu amado irmão, minha amada irmã, diz para Jesus aonde é a sua dor, aonde é a sua tristeza. Há momentos na nossa vida que a gente deve olhar um pouquinho para trás e mostrar para Jesus os momentos em que você achou que ficou sozinho, que não tinha ninguém, mas Deus estava conosco. Deus está conosco a todo momento. Mas há momentos que nós pensamos: quantas vezes eu me peguei dentro daquela UTI, em casa, e dizia: Senhor, eu estou só. Eu estou só. Quantas vezes você já chorou no seu quarto? Quantas vezes você chorou no banheiro? Quantas vezes você chorou no seu trabalho? Quantas vezes você fechou a porta para que ninguém visse você chorar? Mas Jesus te viu. Jesus vê tudo. E Jesus quer voltar um pouquinho lá atrás na nossa vida e tirar aqueles fardos que nós carregamos, que muitas vezes nem pertence mais a nós, mas nós insistimos em carregar esses fardos. Nós queremos sempre estar olhando para trás e olhando para o passado, até aquilo mesmo que muitas vezes já passou na nossa vida e nem pertence mais. Mas eu insisto em lembrar e ficar trazendo um sofrimento na minha vida. Entregue para Jesus agora e diz: Senhor, tira de mim esse sofrimento que não me pertence mais, Senhor. E aquilo que eu tenho que passar ainda, Jesus, me ajude, Senhor, me ajude, que eu aguente firme, Senhor, todas as provações, que eu seja lapidado, curado, restaurado de todo mal, físico, emocional. Gente, Jesus, quando o cego Bartimeu, quando ele se encontra com Jesus, quando Jesus entra em Jericó, quando ele já esperava por Jesus, o cego Bartimeu, ele ansiava por Jesus, ele esperava por Jesus. Ele dizia para as pessoas, quando ele ouvia um barulho, ele dizia para as pessoas: é o mestre chegou. As pessoas diziam: fica quieto. Não, ele dizia: o mestre vai chegar, o mestre vai chegar. Ele tinha certeza, porque ele tinha ouvido falar que Jesus tinha curado, tinha ressuscitado Lázaro. E ele tinha certeza: se Jesus passar por aqui, se o mestre passar por aqui, ele vai me curar, eu vou voltar a enxergar. E quando ele vê Jesus, quando ele escuta, porque ele não via, ele era cego, ele tinha ficado cego. Quando ele escuta aquele barulho, aquele movimento, ele começa a perguntar. E as pessoas pediam para ele ficar quieto. Cala-te, fica quieto. E aí ele começou a perceber que não tinha jeito mesmo. Ele estendeu a mão e gritou e disse: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus para. Novamente, Jesus para. Jesus parou para escutar o que o cego falava. Jesus escuta, Jesus para nesse momento para te ouvir, nesse momento que você tem para falar para Jesus. Jesus volta para trás e diga: traga ele. E Jesus olha para o cego e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O cego Bartimeu disse: Jesus, mestre, eu quero ver de novo. Quantas vezes nós somos esse cego espiritualmente, uma cegueira espiritual,
que não nos deixa caminhar, não nos deixa ter uma vida de oração, não nos deixa ter uma vida de intimidade com o Senhor. É preciso buscar essa intimidade e pedir: Senhor, limpa a minha visão. Eu muitas vezes fui esse cego. Eu não conseguia ver mais nada, eu não conseguia ver esperança, eu não conseguia enxergar mais nada. Eu só pensava na doença, na fragilidade, eu só pensava no meu emprego, quem que estava lá no meu lugar, aquelas preocupações exageradas. A palavra de Deus disse: não perturbais os vossos corações, não perturbe o vosso coração, não perturbe o vosso pensamento. E a gente continua perturbando com pensamentos exagerados, com perturbações exageradas. Era assim que era a minha vida. Mas quando Jesus se aproximou do cego e curou, e quando ele viu Jesus, quando eu vi Jesus naquela missa, quando Jesus me olhou e eu olhei para Jesus, ai, gente, que momento profundo na minha vida. Um momento de entrega, um momento de encontro, de encontrar-se com Jesus e dizer: Senhor, olha o meu sofrimento, olha o que a minha família está passando por causa de mim. E ali eu comecei a ter uma intimidade com Jesus. Antes era minha mãe, era minha família. Depois foi o meu momento de estar com Jesus. É esse o momento que você está com Jesus agora. Diga para Ele, apresente para Jesus a sua dor, o seu sofrimento, o que te trouxe aqui hoje. Quais são as suas dificuldades no trabalho, em casa, na sua vida pessoal, na saúde. Vai dizendo para Jesus: Senhor, cura minha mente, cura o meu coração, me ensina a perdoar mais, me ensina a amar mais, Senhor Jesus. Tira esse coração duro, tira esse coração de pedra que não sente mais nada, é indiferente a tudo. Senhor, eu quero voltar, me ajuda, Jesus. É preciso querer voltar, é preciso adorar o Senhor de todo o nosso coração, vai dizer a palavra, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Diz a palavra lá em João, capítulo 8, versículo 32, eu amo esse versículo. O dia que o Padre Mário disse assim para mim: minha filha, e eu quero que você pegue esse versículo, e eu quero que você leia esse versículo bíblico, e que você comece a falar com Deus, e você comece a rezar, você comece a escutar o Senhor. E agora que você começar a entender esse versículo, você volta aqui para conversar comigo. E eu fui para casa com esse versículo onde está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu fiquei na cabeça, falei: mas que verdade é essa, Jesus, que eu preciso conhecer? Aonde o Senhor quer me libertar, Jesus? E ali eu comecei a viver uma intimidade com o Senhor. E eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a rezar mais, eu comecei a participar mais da igreja, onde o Padre Mário disse também para mim: minha filha, se você aquele dia, daquele jeito, veio na missa, eu queria que você viesse na missa, e eu queria que você recebesse Jesus Eucarístico como remédio da sua vida, já que a medicina diz que você não pode tomar o remédio nesse momento, já que a medicina diz que não tem mais nada para fazer para você. Eu, como padre, eu não sei o que vai acontecer na sua vida, eu não sei se você vai morrer, se você vai viver, mas Deus sabe tudo. E eu queria que você vivesse uma intimidade com Jesus. Eu queria te oferecer o remédio dos remédios, que é Jesus Eucarístico. Aquele que vai entrar na sua alma, no seu coração, nos seus pensamentos, no seu corpo físico, na sua corrente sanguínea, na sua medula. E ele disse para mim: aonde os médicos não podem ir, aonde os remédios não podem ir, mas Jesus pode. Tudo é possível para aquele que crê.
Jesus disse: isto é impossível, isso pode parecer impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. E ali eu fui vivendo essa intimidade. Quando eu dava conta de ir na missa, eu ia de fralda, de sonda. Eu não sei que jeito que você veio para a missa hoje. Se você veio carregado, se alguém te trouxe, se você veio andando, se você está com dor. Quantas vezes eu estava participando da Santa Missa, sentava lá atrás, porque as fraldas vazavam, recebia Jesus e ia embora. Ia para casa, para o meu lar, para a minha família. E ali a gente foi vivendo esse momento intenso com Jesus. Esse amor incondicional. Esse amor doado, gratuito, que é Jesus para nós, na hóstia consagrada. E foram passando os dias, foram passando os meses. E eu fui melhorando. Os ministros de Eucaristia, quando eu não ia na missa, os ministros de Eucaristia passavam lá em casa e levavam Jesus para mim. E eu fui recebendo todos os dias Jesus. E ali eu dizia: Jesus, só por hoje, mais um dia eu venci, Jesus. Mais um dia eu venci, Senhor. Pela tua graça eu venci mais um dia. E foram passando o tempo. E a gente foi vendo uma grande bênção, uma restauração. Um dia tomando banho, a sonda saiu, eu acabei de puxar a sonda. Meu filho disse: mãe, você não pode tirar a sonda. E eu disse para ele assim: você vai fazer vitamina, bater tudo no liquidificador e eu vou começar a tomar. Ali já estava uma força dentro de mim. Vivendo uma intimidade com o Senhor. Só quando você vive uma intimidade com o Senhor, né? Quando você respira o sopro da vida, você começa a ter força para lutar. E eu comecei a viver essa intimidade com Jesus. Comecei a caminhar dentro da minha casa, arrastava a minha perna. E foram passando o tempo. E as infecções foram sumindo. Os médicos acompanhando, a igreja acompanhando, e eu ia para o retiro, eu ia para o grupo de oração, eu ia para a Santa Missa todos os dias, porque meu esposo não trabalhava, né? Eu tinha que cuidar de mim, nós ficávamos em casa, então a gente ia na missa, se tinha missa cedo a gente ia cedo, se tinha tarde a gente ia tarde, tinha grupo de oração a gente ia, tinha retiro final de semana a gente ia, e ali a gente começou a viver essa intensidade de amor com Jesus. E Deus foi fazendo presença real dentro da minha casa, dentro da minha vida. E tudo foi mudando. Tudo foi mudando. Olhe mais uma vez para Jesus. Nessa hora do milagre maior, da graça maior, da entrega maior. Olhe para Jesus e entrega o que você precisa entregar hoje, meu irmão. Não deixe para amanhã. Entregue hoje para Jesus o que você trouxe no seu coração, nos seus pensamentos. O que você tem vivido de perturbação, entregue para Jesus. Se você puder. Se você não puder, você vai colocar a mão sobre o seu coração nesse momento. Se você tem algum lugar que está enfermo no seu corpo, que está doente no seu corpo, se você puder coloque a mão sobre essa enfermidade, se é na cabeça, se é nas costas, se é a perna que dói, se é uma infecção no intestino, no rim, eu não sei onde que é a sua dor, coloque a mão sobre ela. Apresente para Jesus o seu problema agora para Jesus, como o cego Bartimeu se apresentou, como o leproso se apresentou, e diz para Jesus: Jesus, eu sei que se tu queres, tu podes me curar. E eu quero, Senhor, eu quero encontrar contigo.
E Jesus está olhando para você e dizendo: minha filha, meu filho, olhe para mim, porque eu quero ver você liberto, eu quero ver você restaurado, eu quero ver você curado. Então é preciso crer, é preciso acreditar que Jesus, com os olhos da fé, nós precisamos olhar para Jesus, olhar para o altar da graça, olhar para o Santíssimo Sacramento do altar e dizer: Jesus, eu creio que tu podes. Eu creio, Senhor. Me contaram Que o Senhor ia passar. E que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram Que tinhas poder para ressuscitar. e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim A fé a fé que há muito não tinha. isso. Eu senti meu coração. Vai ficando de pé. Se coloque de pé diante de Jesus agora. É o Senhor que te pega pela mão e te coloca de pé diante dele. E vai olhando para Jesus, estenda as suas mãos e diga: me cura. És o Santo de Israel. Cante, igreja. Jesus Cristo, Filho de... a tempestade se cala, desonra minha fé. Estenda seus braços. Entregue. Louve o Senhor agora. Se você sabe orar em língua, vai orando em língua. Vai entregando para Jesus. Faz um louvor ao Senhor agora. Vai dizendo: Senhor, muito obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigado por esse amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se faz presente na minha vida, na minha alma, no meu coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me visita nessa noite. Vai orando, vai clamando ao Senhor. Ore, igreja. Vai orando, vai orando. Oh, marere chambare candra varele verele vala 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 chambala le verele le 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 la 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 la. Vai orando, vai orando, vai orando. Jesus toca profundamente. É você, mulher, que veio hoje aqui na igreja, você que estava chorando, você que clamou, você que ouviu esses testemunhos, você que dizia: Jesus, aonde que o Senhor está na minha vida? Você que começou a dizer: Senhor, há quanto tempo eu andava triste, há quanto tempo eu estou caminhando sozinha, sem destino. Jesus, entra na minha vida, Senhor Jesus, não me deixe viver assim nesse passado cruel, Senhor. Você dizia: Senhor, eu não aguento mais viver assim. Levante a sua cabeça, mulher, porque você está diante de Jesus agora. Jesus te cura. Não desiste da sua casa, não desiste da sua família. Filho amado de Deus, tenha fé, tenha coragem. O Senhor visitou sua casa, visitou sua família hoje. Ele quer restaurar a sua casa, a sua família. Ele quer fazer nova todas as coisas. E Jesus não faz nada pela metade, Ele faz por inteiro. Mas Jesus te espera. Ele te alcança nesse momento. Você que estava desistindo, já você está se arrastando. Volte, confie no Senhor e Ele tudo fará. Ele tudo fará.
Não perca a fé. Tenha coragem. Há muitos de nós aqui hoje que está passando por várias situações graves em casa. Situações de doença, de enfermidade, física e emocional. E você tem vivido um momento de esfriamento da fé. Você sentiu como que seus pés ardessem, a sola dos seus pés ardessem hoje. É o Senhor reavivando dentro de você a fé. É Jesus dizendo: me busque, me busque, me busque. Volte para a igreja, volte para a missa. Gente, meu irmão, você não, às vezes nós não temos noção do que é a Santa Missa, do que é a Santa Eucaristia, e nós perdemos esse momento tão especial na nossa vida. Gente, aquele dia quando eu comunguei Jesus, quando o padre profetizou lá do altar, quando ele disse aquelas palavras, gente, eu comecei a viver aquela intimidade com Jesus, e eu disse: Jesus, o Senhor está dentro de mim. Quantas e quantas vezes eu te comunguei, Jesus. Quantas e quantas vezes eu te recebi, Jesus, e não te adorei. Quantas vezes eu entrei na fila da comunhão e te comunguei de qualquer maneira, sem menos saber nem o que estava fazendo direito. E não entrava em adoração, não falava com Jesus naquele momento. No momento em que nós comungamos, nós devemos entrar na intimidade com Jesus, reclinar a nossa alma no peito de Jesus e dizer: Jesus, Filho de Davi, tende piedade de mim, tende misericórdia de mim. Olha como eu estou, olha a minha situação. Eu sei que o Senhor tudo pode. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está restaurando a sua dignidade, mulher, nessa noite. A sua identidade de filha amada de Deus. O mundo pode desacreditar em você, mas Deus não desacredita. Pare. Largue esse vício que te atormenta. Largue. Hoje. Hoje o Senhor te encontrou. Há uma força dentro de você. Persevere. Caminhe com Jesus. E você vai ficar livre, meu filho, desse vício que tem te atormentado, que tem tirado a paz, que tem te envergonhado, que tem tirado a tua dignidade. Quantos de nós, e não é só o vício do alcoolismo, da droga, não, gente. Os vícios espirituais, vícios de pecado, aquele pecado que a gente já sabe, a gente já confessou, mas a gente insiste em carregar. Vício de falar mal, de profanar mal, palavras más, de desejar o mal, de carregar ira junto com a gente, de ficar irado. Todos os dias você amanhece já irado. Pede para o Senhor a graça da alegria, do desejo de amar mais e de perdoar mais. Vive esse momento intensamente com Jesus. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Então, Santa Cruz, revistes ao mundo. Senhor, neste momento tão especial de graça que aqui vivemos, vamos receber agora a bênção do Santíssimo. É a maior bênção que podemos receber, porque é o próprio Jesus, a Eucaristia, que nos abençoa. Vamos cantar.
tão sublime sacramento. Sublime sacramento, adoremos neste altar uso antigo testamento. Tenha fé, o suplemento dos sentidos contemplar. Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo sabor. oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja à tua frente para te guiar, Amém. atrás de ti para te defender, Amém. ao teu lado para te acompanhar, Amém. dentro de você para te guardar, Amém. em teu coração para te conservar e te dar a paz, Amém. sobre você para te abençoar. Amém. Bendito seja Deus, Bendito seja Deus. seja seu santo nome, Bendito seja o seu santo nome. seja Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu santíssimo coração. Seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo, santíssimo sacramento do altar. O Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. Seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada
Imaculada Conceição. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o grande nome de Maria, Virgem Mãe. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendita seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Pela Igreja e pela Pátria. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre nosso Santo Padre, o Papa, sobre nosso arcebispo, seu bispo auxiliar, nosso arcebispo emérito, sobre mim, o pároco desta paróquia, e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa vontade o Brasil, este arcebispado, a paróquia que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Nas intenções particulares do Santo Padre, o Papa Francisco, digamos: Pai nosso Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. glória ao Amém. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que dia de graça e de bênção vivenciamos hoje aqui. Começamos de manhã, com a Santa Missa, dia todo de adoração. Tarde vimos aqui a presença, iremos escutar, orando. Agora, Diana Reis também, oração sobre o muito testemunho. 3 bênçãos do Santíssimo Sacramento, né? Proclamadas hoje aqui. Que graça, que bênção. Então, a Jesus, esse Deus tão bondoso e maravilhoso, uma calorosa salva de palmas. Viva Jesus! Viva! Jesus! Viva! Jesus! Viva! Nossa Senhora de Guadalupe! Viva! Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso.